Bom dia a todos. Hoje, como marcamos, uma aula de revisão da nossa prova de G1-2, que eu gostaria, só deixa eu ver quem está presente, aí temos 17 participantes, bom número. Muito bem. Eu sei que há uma polêmica aí em relação a algumas questões, mas nós vamos resolver tudo hoje, sem nenhum problema. Bom dia, Germano, tudo de bom? De qualquer sorte, pessoal, essa aula é específica para essa correção. Eu já antecipo que a partir do meio-dia estou inserindo a minha prova, ou a parte da minha parte de especial, para os alunos que eventualmente não tenham feito uma das provas. Pelo que sei também, o professor Gustavo está inserindo a prova dele, a prova especial, e a partir disso nós estaremos todos devidamente sistematizados para entrarmos em férias. Espero que ninguém fique em G2. Muito bem, pessoal. Eu estou, então, trazendo a vocês as questões e gostaria que vocês participassem fazendo ou trazendo suas dúvidas e as suas indagações a respeito da nossa prova. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de atestar que as notas foram muito boas, a maioria foi notas boas. Eventualmente, vocês têm algum problema lá com notas com o professor Gustavo, me parece que é isso, mas, de qualquer maneira, a grande maioria já estaria até aprovado por média aqui, certo, pessoal? Muito bem, mas vamos à frente. Das questões propostas, nós vamos analisar, então, aquela questão que está correta e qualquer objeção, qualquer dúvida, qualquer questão que venha a ser colocada, a gente dá o esclarecimento ou dá a providência necessária. A questão número 1. A questão número 1 estabelece: dentre as hipóteses abaixo, qual está incorreta? Não correta. Letra A. As organizações internacionais resultam da manifestação de vontades dos sujeitos de direito internacional e não sujeitos de direito interno. Evidentemente que a origem das organizações internacionais resulta da associação de estados interessados nos objetivos traçados. Portanto, os estados, nesta ótica, são, evidentemente, sujeitos de direito internacional e não de direito interno. Nesta conformidade, a questão da letra, correspondente à letra A está correta, mas a nossa indagação é que qual é que não está correta, certo? Alguma posição, alguma outra questão? Vamos à frente. Letra B. O ato constitutivo de uma organização internacional é sempre um tratado. Por evidência que toda a organização internacional nasce de um tratado. Assim, o Mercosul nasceu do Tratado de Assunção. A União Europeia nasceu do Tratado de Maastricht. O sistema do FMI e do Banco Mundial nasceu do Tratado de Bretton Woods. A esfera de aplicação do Tratado da ONU origina-se no Tratado de São Francisco, e assim por diante. O atestado de nascimento de uma organização internacional é sempre um tratado. Questão que está absolutamente correta. Alguma dúvida? Letra C. Só um minutinho aqui, eu quero ver se eu tenho alguma indagação. Não, vamos lá. Letra C. Os membros de uma organização internacional não podem impor seu próprio direito, eis que a mesma possui plena autonomia. Em primeiro lugar, as organizações internacionais, quanto à sua autonomia, desenvolvem-se através de duas modalidades. As organizações
intergovernamentais e as organizações supranacionais. Assim, nenhum Estado-membro, seja de uma modalidade ou de outra, pode impor à organização o seu próprio direito, certo? E esta autonomia é de natureza legislativa. Tanto é verdade que os atos oriundos da organização não são coercitivos. Estes atos são eminentemente facultativos e são aqueles que originam-se nas chamadas resoluções ou recomendações, certo? Portanto, a questão da letra C está também correta. Letra D. O tratado constitutivo de uma organização internacional não precisa ser ratificado. Repito, o tratado constitutivo de uma organização internacional não precisa ser ratificado. Aqui está o erro, pessoal. Todo tratado que origina ou que faz nascer uma organização internacional é passível de ratificação pelos Estados-membros. Assim, se o Brasil adere aos objetivos da ONU, ela incorporou no sistema do direito interno brasileiro a Carta da ONU e a promulgou como norma de direito interno e, sucessivamente, a inseriu dentro de suas obrigações internacionais através do ato de ratificação. Diante disto, a questão da letra D, a questão envolvendo a letra D, é a resposta errada, que, na verdade, é a resposta certa. Então, pessoal, número 1, letra D. Professor, a minha letra D estava vazia, aí eu botei na letra sim. E, Obrigado a a ti. Na verdade, ali houve um erro até de impressão e colocamos a letra D e a letra E. Na verdade, o senhor considerou isso? Não? Eu considero tanto a D quanto a E. Considerei as duas corretas, tá? Na revisão ou na nota original? Eu considerei desde a revisão original. Pode ser que alguém, eu estou revendo todas as provas depois dessa análise, né, pessoal? E, eventualmente, se faltou alguma resposta aqui, D ou E, eu vou considerar qualquer uma das duas. Tá certo, obrigado. Tá bom? Obrigado. Alguma outra oposição? Alguma outra questão? Vamos adiante. Número 2. Enumere a segunda coluna a partir da primeira as seguintes hipóteses. Na verdade, nós aqui estabelecemos uma confusão. Na verdade, a questão veio pré-estabelecida já de um concurso público, e esta questão estava exatamente aqui como está constando. Mas ela, na verdade, ela reitera a questão do livre comércio como zona ou como área, que levou-os, eventualmente, também à dúvida. Foi repetido. Na verdade, embora houvesse respostas para todas as questões aqui, eu considerei que, diante desta eventual falta de esclarecimentos acerca do que é a zona e do que é a área, nós preferimos, então, em vez de anular a questão, considerá-la certa para todos os alunos. Ou seja, todos terão um ponto nessa questão, independentemente da resposta. Ok? Isso, então, evidentemente, não vai trazer nenhum problema e só benefícios. Número 3. As missões diplomáticas e as chancelarias são importantes órgãos das relações entre Estados soberanos. Acerca dos agentes diplomáticos, é correto afirmar que... Então, a questão envolve as funções e as atribuições do corpo diplomático ou dos agentes diplomáticos. Então, podemos afirmar que são designados pelo Estado de envio ou Estado acreditado?
Na verdade, elas são designadas pelo Estado acreditante, ou seja, aquele que envia o agente, e não o Estado acreditado, que é o que recebe o agente. Então, a designação feita para o envio dos seus agentes diplomáticos é idêntica àquela, ou é sinônimo daquela que falamos em Estado acreditante, não acreditado como constou. Portanto, a questão A está errada. Nós teríamos alguma dúvida? Acho que não, né? Letra B. Possuem imunidades perante a jurisdição local, já que podem ser retiradas a qualquer tempo por ato unilateral do Estado acreditado. O corpo diplomático possui imunidade à jurisdição local? Com certeza, sabemos que sim. E essa imunidade pode ser retirada a qualquer tempo no ato unilateral do Estado que recebeu o agente? Pessoal, em primeiro lugar, nós temos que compreender que o envio ou o recebimento do agente diplomático vai conceder-lhe sempre o direito à imunidade da jurisdição local. Esta imunidade está prevista na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. E, portanto, pessoal, esta questão está errada, porque não pode ser tirada por ato unilateral. De qualquer sorte, né, o ato de manutenção de relações diplomáticas é um ato eminentemente bilateral, ok? Letra C. Não podem figurar em processos criminais como réus nas jurisdições locais, ou, melhor dito, os agentes diplomáticos não podem figurar em processos criminais como réus nas jurisdições onde exercem as suas atividades, embora sejam obrigados a fazê-lo como testemunha. Quem é que colocou essa questão? Quem é que colocou a letra C? Alguém colocou? Pelo jeito, não, né? Na verdade, eles realmente não podem configurar em processos criminais, porque o embaixador, o chanceler, seja o que for, ele está isento da jurisdição local em matéria criminal, mas responderá pelo crime cometido junto à sua jurisdição nacional, certo? Então, vejam, esta opção, certo? Esta opção está errônea, certo? À medida em que eles podem figurar em processos criminais também, tanto na jurisdição do Estado que o recebe, quanto na jurisdição interna do seu Estado nacionais. Agora, como testemunhas, sempre serão garantidas os seus privilégios e as suas imunidades. Finalmente, a letra D. Os estados acreditados têm poder discricionário. Discricionário significa poder de não justificar as posições, né, em nome de Estado. Os estados acreditados, os que recebem os agentes, têm um poder discricionário quanto à aceitação do chefe de missão diplomática, podendo deixar de conceder o agreement. Este, sim, é um poder concedido ao Estado acreditado. O Estado tem direito efetivo de analisar a indicação feita e de conceder ou não o agreement, dependendo das circunstâncias vinculadas a esta indicação. Em resumo, o agente diplomático que não receber agreement do Estado acreditado, provavelmente é persona não grata naquele Estado. E, portanto, não poderão preencher aquela vaga, porque faltará o passo sucessivo da indicação, que é a aceitação pelo agreement. A resposta da número 3 é a letra D de dado.
Alguma outra resposta? Pessoal, não deixem de perguntar. Essa é a nossa última correção. Número 4. Parece que essa número 4 é que causou algum conflito aqui, né? E a questão é singela. A pergunta é a seguinte: o Conselho de Segurança da ONU é o órgão deliberativo máximo da ONU? Evidentemente que não. O órgão que delibera, que vota, que aprova todas as questões vinculadas à ONU é a Assembleia Geral e não o Conselho de Segurança. Está errado. Letra B. O Conselho de Segurança da ONU é composto exclusivamente por apenas 5 membros permanentes com direito a veto. Alguém colocou essa resposta? Tiago, você faz a evidência de que este exclusivamente, certo? Na verdade, poderia determinar que faltariam os outros 10, é isso que você quer dizer, não é isso? Agora, a Jade, eu ia marcar essa resposta, eu marquei pelo exclusiva, e não marquei pelo exclusivamente. Vejam só como são engraçadas as posições tomadas quanto à interpretação. O Vinícius corresponde também, a mesma. Então, vejam, na outra turma se colocou o seguinte, que este exclusivamente se vinculava apenas aos 5 permanentes com direito a veto. Com direito a veto. E, por isto, reproduziram quase todos a letra B. Não obstante, vamos ver as demais opções. Letra C. É incompetente para promover ações necessárias para dar efetividade às suas próprias decisões. Ou seja, o Conselho de Segurança não pode promover ação, qualquer ação, para garantir a aplicação das suas decisões, ou ele tem que perpassar pela análise de um outro organismo da ONU. Todas as decisões do Conselho de Segurança devem ser homologados pela Assembleia Geral, pessoal. Todas as decisões, independentemente do órgão, há que passar pela Assembleia Geral para aprovação. Porque a Assembleia Geral, como órgão deliberativo máximo, ela vai aprovar ou não a resolução dependendo do que o Conselho de Segurança deliberou. Por isto, o Conselho de Segurança não tem competência para dar efetividade, porque ele vai depender da Assembleia Geral. Segundo esta posição, eu me inclinaria pela questão vinculada à letra C, certo? No que tange à letra D, nós colocamos: o Conselho de Segurança é o único órgão capacitado para concretizar o princípio da autodeterminação dos povos. Eduardo, o que diz o artigo 41 da Carta, por favor? Podes falar? Tu tens ela em mãos? Oi, posso? Fala, lê para nós, por favor, Eduardo. Nos ajuda aí, por favor. O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego da força armada, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões, e poderá convidar os membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos. Etc. Está ótimo, muito bom. Vejam que a colega traz à luz o disposto no artigo 41, que diz que o Conselho de Segurança pode tomar essas providências, pode decretar a sua efetividade. Até porque nós temos que entender, e agora eu vou dizer a contrário senso do que eu talvez tenha colocado no gabarito oficial, que esta questão, na verdade, está correta. Porque ele pode tomar estas providências, certo? Até antecipadamente, quando for necessário, em virtude da iminência ou da atualidade de uma guerra envolvida entre Estados.
Na verdade, esta medida será, eventualmente, posteriormente, devidamente homologada pela Assembleia Geral. Então, vamos ficar assim, vamos ficar gravitando nessa questão C e vamos na D. Depois voltamos. A questão D. O único órgão capacitado para concretizar o princípio da autodeterminação dos povos é o Conselho de Segurança? Não. Agora eu vou ser taxativo. O único órgão competente para dar andamento ao princípio da autodeterminação dos povos é o Conselho de Tutela. O Conselho de Tutela funciona exatamente vinculado ao princípio da autodeterminação dos povos. O Conselho de Tutela hoje está inativado. Por quê? Porque era um conselho envolvendo estados colonizados e as grandes potências colonizadoras da época, antes de 1945. E vejam que o grande motivo de conflitos entre o Estado colonizado e o Estado tutor era que o Estado tutor, eventualmente, causava muitos prejuízos, até de natureza econômica, aos Estados colonizados, certo? Que se estabelecia a necessidade de inserir nestas relações vários conflitos entre estes povos e seus estados tutores. Então, o que nós estamos dizendo é que este princípio de autodeterminação visava levar esses estados à sua plena independência. Ou seja, retirando-lhe dos grilhões vinculados à prisão que mantinham com os estados tutores. Assim sendo, o Conselho de Tutela foi criado para exatamente conseguir enviar estes estados à sua independência. E isto foi um dos primeiros e grandes atos obtidos inteiramente pela ONU. Por quê? Porque a ONU, em apenas 20 anos, conseguiu, em 1965, viabilizar a independência do último território colonizado do mundo, que era chamada das Ilhas Novas Hébridas, certo? Que, na verdade, hoje se constitui o chamado território de Vanuatu. Quem é que perguntou antes? Por favor, repita ali o chat, por favor. Tiago. Tiago, quem é que falou antes do Tiago? Eu. Tá, vamos lá, Eduardo, por favor. Eu disse que, para mim, não tem resposta correta essa questão, e eu acho que ela devia ser anulada. Qual é que você acha, vamos pensar razoavelmente, qual é que você acha que é a questão que mais se adaptaria a esta proposta do Conselho de Segurança? Eu marquei a D, porque eu achei a menos errada, mas eu achei errada também. Sim, é que tu não tem certeza. Menos errada. É que, na verdade, como este conselho está inativado, a gente até nem falou muito dele, né, durante as aulas, quem sabe. Agora, vejam bem, a questão que me parece mais adequada acaba sendo aquela questão B mesmo. O composto Professor Colbert. Pois não. Com a devida vênia, é Marcelo que está falando. Ô, Marcelo, pois não. Vamos lá, Marcelo. Não, eu me alinho com a Eduarda, e eu vou lhe dizer que eu respondi essa questão por exclusão, porque realmente é difícil entre as últimas 3 respostas, tu construir uma convicção. Nesse diapasão, assim, eu acho que a Eduarda sustenta bem, porque também foi a forma que eu encontrei para me manifestar na questão. Então, em face eu não vejo outra forma. Eu quero ser bem assim. Uma questão que tu tem tanta, digamos assim, alternativas com tantas possibilidades. Sim. Eu acho que é inexorável a anulação, professor. Tá. Eu proporia, pessoal, até para não reduzir ponto de ninguém, proporia que os alunos que eventualmente colocaram a questão D, certo? Que eu estou vendo que esse é o conflito, né? Elaborasse uma pequena defesa, um pequeno recurso, e me enviasse.
Eu vejo que alguns ali, inclusive, dizem que depois de muito estudar, cheguei a essa conclusão. Então, eu gostaria de saber disso. Se houver fundamento para este recurso, e vocês até, se quiserem, podem fazer em conjunto, não tem nenhum problema, me enviem Mas, pelo mesmo... professor, Sim. a questão é justamente que nenhuma delas está certa. Então, como é que eu vou fazer um recurso dizendo que a D está correta? Eu vou lhe dizer o que foi reputado sério, porque não fui eu que fiz essa questão. Tá? Isso é uma questão de concurso. Tá? E a questão, na verdade, foi considerada correta a letra B de bola. Diz que, como o efeito da exclusividade em relação ao direito ao veto, então são só 5 membros. Então, Não é, professor. Isso não é exclusivamente os 5 membros com direito a voto, sabemos que tem mais 9. Né? A palavra exclusivamente, mas o termo, mas vejam bem. A correção da questão. A palavra exclusivamente tira a correção. Porque ele é composto de 5 permanentes e 9 rotativos, ou seja, professor Ricardo, a palavra exclusivamente que tirou a correção. Não, mas exclusivamente em relação a 5 membros permanentes. É isso que está se referindo. Não, mas é que não, que está em voga o Conselho de Segurança, professor. Está errado. Está confuso. Pessoal, eu já acabei de dar a solução para vocês. Tá? Eu aceito o recurso, aceito a posição de vocês. Se vocês entenderem que há a necessidade de anulação dessa questão, vocês também fundamentem. Tá? E me justifiquem, evidentemente, me fundamentem, porque tá? Não é porque me parece que aquela é mais ou menos correta, não é assim, fundamento. Vocês Mas, têm professor, a palavra exclusivamente, no conceito de segurança, ele tira o... Eu entendi, Odile. Não é esse o problema. O problema é o seguinte, eu estou abrindo para vocês a possibilidade de justificar a sua professor opção. Ricardo, nós não podemos ser pragmáticos, até porque eu acho que a maioria dos colegas também estão ainda envolvidos com provas, é meu caso. Né? Eu, sinceramente, eu só para uma questão até de justiça, né? Mas nós não podemos ser pragmáticos. O senhor está vendo as argumentações aqui. Eu não vou fazer recurso. Vou acolher minha nota, se o senhor assim... mas eu acho, o senhor vê a opinião dos colegas presentes, né? A questão ela realmente não se sustenta. Né? A resposta, como disse a Otília, a palavra exclusivamente, o Conselho de Segurança é formado por 15 membros, 5 exclusivamente com direito a voto. Né? Então, ela está muito mal redigida. Veto, não voto. Veto. Desculpa. Sim, professor, é veto. Só 5 têm direito a veto exclusivamente. Não, eu leio 25 vezes e não vou chegar nos 15, professor. Não é exclusivamente, são 15 membros. Marcelo, eu repito para você que você não quer fazer recurso, você não faça. Mas não vou fazer. Esta opção é a opção que eu estou lhes dando. Eu acho que vocês têm o direito e devem fazer. Tá? Professor, vou lhe fazer uma pergunta, professor. Eu não quero que vocês percam tempo, alguma coisa, mas isso pode ser feito escrito em uma meia página, botando a fonte, pronto. Ele terminou. Professor, mas daí como é que vai ficar todas as pessoas que acabaram não fazendo recurso, a questão sendo anulada, o senhor vai ter que rever todas as provas iguais? Mas eu vou rever todas as provas iguais. Não há nenhum problema. Professor, eu estou fazendo essa revisão exatamente para evitar. O que eu estou preocupado é o seguinte, se eu anular a questão, tem gente que vai ficar em G2. Essa é a minha preocupação, reduzir... Mas o senhor anular a questão, o ponto vai praticamente quase para todo mundo, ele vai aumentar o ponto das outras? Agora, eu não concordo, nem gênero nem matéria, que a questão D seja correta. Tá? Isso eu não concordo. Tá? Mas é o que a gente disse. Vocês não vão conseguir me convencer que a questão letra D de dado está correta, certo? Agora, então, as outras eu até coloco a posição. Todas estão erradas, tudo bem, não é o caso. Essa questão é de concurso e não foi anulada, certo? Mas daí, então, se a gente eu posso até trazer todas as justificativas que trouxerem, embora não seja essa a minha providência. Tá? A providência de vocês, certo? Professor,
posso falar. Eu só acho meio errado a gente ter que entrar com recurso, porque é como se a gente estivesse fazendo uma segunda prova, não tem porquê disso se a gente está Mas falando esse é dos o meio, argumentos todos aqui. este é o meio legal, não há outro meio. Não há outro meio. Eu posso até trazer a fonte da resposta desta questão, se vocês quiserem, não tem nenhum problema, certo? Mas, em princípio, fica a questão sub judice. Eu vou colocar nestas bases. De qualquer maneira, se até o final da semana não vier uma resposta de vocês, eu vejo alguns alunos estão dizendo que eu vou fazer o recurso, outros dizendo que não. Então, os que fizerem recurso, eu vou analisar. Certo? Professor, a decisão recursal é erga omnes? Ou é só inter partes? A decisão Se você não recorre de uma decisão judicial, você não vai obter as vantagens da decisão judicial. Vai receber. Tá bem, então eu vou ter que entrar na jurisdição para requerer os direitos. Ok. Tá bom. Tudo bem. Ok, Marcelo. Sem problema. Número 5. Vamos à próxima. Ao contrário da União Europeia, o Mercosul não pode ser considerado um verdadeiro mercado comum. Pois, letra A, após várias tentativas frustradas, desistiu de unificar as moedas. Em primeiro lugar, não houve nenhuma tentativa frustrada de unificação de moedas. Houve teses ou posições colocadas em unificar moedas. O objetivo do mercado comum não é a unificação de moedas. A unificação se procede na união política e econômica, ok? Então, vejam bem, esta unificação de moedas só ocorreria, então, nesta fase e não na fase de mercado comum. O que há na fase de mercado comum é a livre circulação de todas as moedas existentes. Então, a questão da letra A está errada. Letra B. Não pratica a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Esta é a modalidade efetiva do mercado comum. Não pratica a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Porque eu estou perguntando qual é a resposta errada. Não pode ser considerada verdadeira. É a letra B, de bola. Alguma dúvida? Vamos às demais. Letra C. É integrada por países que apresentam notável similaridade econômica. Similaridade econômica. Certo? Histórica e cultural. Não é a realidade do mercado comum, dependendo isso de certas circunstâncias que não eficazmente a questão vinculada ao aspecto econômico, histórico e cultural, mas, acima de tudo, do objetivo da unificação para o crescimento mercadológico do sistema, de todos os seus países. E letra D, não exige dos países membros compromissos com a manutenção do regime democrático. Eu repito, não exige dos países membros compromissos com a manutenção do regime democrático. Ao contrário, exige o compromisso com a manutenção do regime democrático. Vejam o caso da Venezuela, que foi suspensa do Mercosul exatamente por não professar a democracia. A resposta correta do número 5 é a letra B. B de bola. Alguma outra posição? Número 6. Não se constitui atributo das organizações internacionais. Ou seja, não é atributo. Sim, Tiago, pode ser feito por litisconsórcio, sem problema nenhum. Questão C. Desculpem, questão 6. Não se constitui atributo das organizações intergovernamentais. A. Regularmente criadas, serão sempre dotadas de personalidade jurídica internacional. Ora, toda organização internacional, desde sua criação, é dotada de personalidade jurídica internacional. Ok? Então, esta resposta está correta e o que se requisitou é a questão incorreta.
A letra B. Podem celebrar tratados entre si e com estados. Podem. A teor da Convenção de Viena de 86, que diz que podem convencionar, podem celebrar tratados as organizações internacionais entre si e estas com os estados. Correta também. Letra C. Sendo sujeitos de direito internacional, podem demandar perante a Corte Internacional de Justiça. Alguém colocou esta questão? Alguém de vocês colocou a questão da letra C? Ninguém? Pelo jeito, ninguém, né? E a letra D? Quem? O Jade? Mas vamos adiante. De qualquer forma, obrigado pela informação. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, pela competência específica da Corte Internacional de Justiça, a demanda perante a Corte é específica para estados. A jurisdição é de estados. Está lá na hipótese estabelecida no Estatuto da Corte, certo? Dentro da Carta da ONU, certo? Esta resposta está sendo credenciada como a questão errada, certo? Porque não é um atributo ou é um atributo, né? Não se constitui atributo, certo? E a letra D, gozam de prerrogativas de autonomia em relação aos seus membros. Quem colocou a letra D? Eu coloquei a letra D, professor, porque o senhor disse numa aula que elas não gozavam de prerrogativas de autonomia. Eu tenho até os minutos que o senhor disse isso, então eu marquei essa. Apesar de eu ver na internet que poderia ser a C, eu fui pelo que o senhor disse. Sim. O senhor disse na aula e a certa seria a D. Eu vou dar a mesma solução que eu dei para a outra turma, tá? Eu vou considerar, porque eu também me entendo que está mal redigido as questões, na prática, a letra C e a letra D. As duas vão ser consideradas corretas. Repito que o objetivo é não reduzir notas dos alunos, e sim fazer com que as questões corretas sejam validadas, ou aquelas que vocês estão estabelecendo como corretas. Concorda? Professor, A4, eu fiquei uma dúvida. O senhor considerou o gabarito certo da 4 que o senhor quer que eu faça recurso? É a letra do Conselho de Segurança ou da letra D, da autodeterminação, que o senhor considerou? Não, eu considerei a letra B, porque o direito a veto é exclusivo dos 5 membros permanentes. Certo. Tá? Muito bem. Então, vejam, pessoal, aqui, 159, as duas, a questão C e a questão D. Ok? Vamos adiante. Número 7. A União Europeia entrou em vigor em novembro de 92, de acordo com o chamado Tratado de Maastricht, assinado em dezembro de 91, sendo constituída por um bloco de países europeus ocidentais, isso na origem, que visa, qual é o objetivo? O que pretende a União Europeia? Letra A. Estabelecer critérios para a redução da imigração e manter a alta qualidade de vida existente na Europa. Nenhum dos dispositivos e objetivos da União Europeia fala em redução da imigração. Isso são providências que agora, diante da excessiva imigração ocorrida de países como países do Oriente Médio e países também da África, é objeto de uma discussão dentro do sistema da União, mas ainda não há aprovação de nenhuma regra específica da União. E quanto manter a alta qualidade de vida, nós temos que entender que na Europa, desde os primórdios da criação da União, os objetivos da União, a Europa, na verdade, se encontrava destruída, estava na miséria absoluta, quando da criação do chamado início do direito da integração europeu. Então, na verdade, essa questão da letra A não é correta.
Letra B. Consolidar a economia entre países membros, tornando-os um mercado único, competitivo pelo mundo. Eu não sei, mas acredito que a maioria colocou essa questão, não é isso? Letra B? É isso, né? Por quê? Porque o objetivo era estruturalmente econômico, certo? Buscava a segurança europeia e buscava as relações entre os Estados europeus. Essa foi a consolidação do princípio da União Europeia. Evidentemente que, então, ela, com isto, buscava exatamente debelar aquela posição de menor valia dentro do sistema dos países mais competitivos. Ela queria também ser competitiva. Isso transformou-a, a partir da edição da moeda única, no país com uma variação cambial, inclusive superior ao próprio valor do dólar, determinando a sua, então, inteira competitividade e irreversibilidade do fator monetário. Letra C. Combater e erradicar o fundamentalismo religioso muçulmano com a tomada de medidas antiterroristas. Isso nunca foi falado, nunca se estabeleceu. O fundamentalismo religioso, claro que é uma oposição pelo sistema da União Europeia, mas isso não era o objetivo pelo qual a União foi criada e para o qual objetivou as suas regras. E letra D. Impedir o crescimento econômico de países emergentes, como a China, competindo com o mercado americano. Vejam bem, impedir o crescimento econômico de países emergentes como a China e como o mercado americano, evidentemente que o objetivo da União foi adentrar neste fechado clube e não impedir o crescimento de terceiros estados. Na verdade, esses estados, tais como a China e o mercado norte-americano, serviram de inspiração à União Europeia para ela ter a sua função mercadológica competitiva também, na mesma forma que esses estados, mas não contra esses estados. Em resumo, a questão número 7, a letra é B. Concordam? Alguma dúvida? Não? Vamos adiante. Número 8. A respeito da responsabilidade internacional, considere as asserções abaixo e, em seguida, assinale a opção correta. Número 1. Uma decisão do Poder Judiciário brasileiro pode levar à responsabilidade internacional do Brasil, caso a decisão viole compromissos internacionais assumidos pelo país. Pessoal, nós falamos que, em termos de responsabilidade internacional, as determinações decorrentes, as causas decorrentes de seus agentes, seja o Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo como agentes do Estado, são determinantes da responsabilidade internacional, mormente quando ela viola compromissos internacionais do Estado. Por exemplo, o Poder Judiciário pode, por exemplo, denegar justiça ao cidadão estrangeiro. Isso é um ato contrário ao princípio da igualdade, certo? Intercorrente no sistema judiciário que há de presidir todas as suas relações, ok? Número 2, então a primeira está correta. Número 2, uma lei de um Estado da Federação não pode ensejar a responsabilização do Estado no plano internacional. Ora, em primeiro lugar, temos que ver o seguinte foco. Se o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós falamos em Estados da Federação, emite uma norma, uma lei interna, estabelece uma lei de âmbito regional, ela não terá maior interpenetração diante do sistema internacional. Ela fica restrita à abrangência do Estado. Então, ela não tem efeitos em relação, propriamente dita, de cunho internacional. Por isso que eu excluiria a hipótese número 2. Hipótese número 3. A responsabilidade internacional do Estado deve ter sempre por base uma ação, um ato,
positivo. Uma omissão não pode ensejar responsabilidade no plano internacional. Não, pessoal. Tanto ações quanto emissões são igualmente imputáveis ao Estado responsável pelo fato. Então, esta resposta, que, na verdade, está condicionada no item 4, né, evidentemente que, número 3, deve, então, ser determinada com base de que esta responsabilidade, tanto por ação quanto por omissão. Professor? Pois não? Fala, Thiago. A número 2 é correta, então? Não, a número 2 eu entendo que não esteja correta, porque uma lei dos estados da federação, pelo âmbito de sua abrangência, que é exclusivamente estadual, certo? Não pode ser. É que a redação da número 2 é negativa, não pode dar ensejo. Não pode dar ensejo à responsabilidade. Exatamente. Tens razão, Tiago. Não pode dar ensejo à responsabilização do Estado. Você estaria, então, já posso antecipar, estaria inclinado à resposta de número 2, a letra B, desculpem, Tiago. Isso, na verdade, eu errei essa, mas este não aqui, pessoal, eu realmente me passei aqui. Ó. Não pode dar ensejo. Sérgio, ela pode dar ensejo? Então, eu estou dizendo ao contrário. Muito bem. Vamos a 4. A responsabilidade internacional do Estado existe apenas... Não. A letra 5, número 5. A despeito de terem personalidade jurídica internacional, as organizações internacionais não podem ser responsabilizadas juridicamente na ordem internacional. As organizações podem ter responsabilidade na ordem internacional, sim ou não? Quem é que responde? Quem é que respondeu esta? A pessoa internacional, certo? A pessoa internacional pode ensejar a responsabilidade de uma organização internacional? Eu entendo que não. É incorreta esta hipótese. Alguém colocou outra hipótese que não a A ou a B? Todos em silêncio. Tiago, eu vou considerar a tua resposta também como a letra B, certo? Número 1 e número 2. Certo? Concorda, Brian? Ok. Número 9. Essa é outra que foi objeto de alguma impugnação. Especifique abaixo a hipótese incorreta. Letra A. É propósito estrutural da ONU, dentre outros, a obrigação de não intervir em assuntos de jurisdição interna de qualquer um de seus Estados-membros. Pergunta. A ONU tem como propósito, inserido no artigo 1º da Carta, não intervir em assuntos de jurisdição interna, ou isso está inserido no artigo 2, porque não é um propósito, e sim um princípio da Carta. O princípio estrutural da ONU é que impede a obrigação de não intervir em assuntos internos. Certo? O erro está na palavra propósito. Letra B. A Assembleia Geral da ONU não é órgão permanente, reunindo-se ordinariamente uma vez por ano ou através de sessões extraordinariamente convocadas. A questão está correta. A Assembleia Geral da ONU não é órgão permanente. O único órgão permanente da ONU é o Conselho de Segurança. Ok? E, de fato, a Assembleia Geral só se reúne uma vez por ano, sempre marcado na mesma data, na terceira terça-feira do mês de setembro de cada ano, sendo a sua abertura presidida pelo presidente da República Brasileira,
uma homenagem feita desde de algum tempo ao grande diplomata e representante brasileiro na ONU, que foi Oswaldo Aranha, certo? Então, esta resposta B está incorreta. Incorreta ou correta? Está correta, desculpem. Letra C. Pode o Conselho de Segurança deliberar nas questões que envolvam paz e segurança através de 9 de seus membros, incluindo os permanentes, sendo que todos os níveis de sua competência, o Estado que fizer parte da controvérsia se absterá de votar. Pessoal. Professor, eu questiono essa na questão em todos os níveis de competência, porque na Carta da ONU, no artigo 27... A letra C? Isso. Não, mas vamos ler. Pode o Conselho de Segurança deliberar nas questões que envolvam paz e segurança. Mas dizem todos os níveis. Não. Paz e segurança. Não. O Conselho de Segurança, nas questões que envolvem paz e segurança, devem aprovar por 9 votos, podem ser também votos dos membros eleitos, mas todos eles devem estar presentes nas questões envolvendo paz e segurança. Porque mas outra parte. Se faltar um voto no Conselho de Segurança, isso é veto, e o veto não aprova a resolução, certo? Sim, mas é em questão da segunda parte da questão, professor, que fala sobre a competência do que não fizer parte da controvérsia. Sim. Fala em todos Pela os Carta níveis da ONU, o Estado que fizer parte da controvérsia se absterá de votar. O que você acha que não se absterá? Mas não em todos os níveis de competência. No artigo 27 diz que se absterá de votar apenas nas decisões previstas no capítulo 6 e no parágrafo 3 do artigo 52. Que é paz e segurança. Que é paz e segurança. Certo? Mas tudo bem. Vamos adiante. Na verdade, professor... Eu estou perguntando, é incorreta, né, pessoal? Isso. O artigo 27, número 3... ele coloca em todos os outros assuntos. E se realizar a leitura do artigo antecedente, ele fala questões processuais, ou seja, qualquer outro assunto que não seja questão processual, portanto, envolver assuntos mais abrangentes do que a paz e a segurança. Tudo bem. Quem é que está falando, por favor? Qual é o nome? Tiago, Tiago. Essa questão também eu já tinha falado, é uma questão que foi polemizada e uma questão que eu vou aceitar recursos também, tá? E eu acho que vocês podem e vocês têm a necessidade de fazer esse recurso porque vocês têm fundamento. Concorda, Tiago? Eu não quero um fundamento de 50 páginas, eu quero meia página, pessoal. Basicamente, o livro tal, na página tal, o artigo tal, a disposição Y, Z, o tratado tal. Ponto. Estaremos conversados. Eu quero que haja essa manifestação, até para não prejudicar os demais colegas, entendeu? Então, assim, essa é uma questão que eu posso, e já resolvi isso, vou admitir recurso, tá? Vou admitir no sentido, inclusive, de aprová-lo, se for bem fundamentado, sem problema nenhum. E a questão D, para concluir, que diz, qualquer Estado-membro da ONU poderá empregar atos de legítima defesa individual ou coletiva, caso sofra ataque armado, enquanto o Conselho de Segurança não delibere sobre as medidas a tomar, cumprindo-lhe comunicar o ato imediatamente. Isso está previsto na Carta da ONU também. Alguém viu qual é o dispositivo da letra D? Alguém viu esse dispositivo que o Estado pode empregar da legítima defesa para rechaçar eventuais ataques armados, por exemplo? Isso está na carta, né, professor? Está na Carta da ONU. Eu estou perguntando se você se lembra qual é o artigo. Eu acho que é lá no Conselho de Segurança, no último artigo do Conselho de artigo Segurança. 50 e lá vai pedrada, exatamente. Então, vejam, essa questão está correta. Está correta, ele pode, mas tem que ser imediatamente comunicado, tá? Para deliberar, então, quais as medidas a tomar. Mas isso está previsto, o princípio, que até é sagrado, esse princípio na Carta da ONU da legítima defesa, quando não há tempo de um Estado atacado, por exemplo, poder levar a sua ponderação perante o Conselho de Segurança, ok?
Bom, pessoal, então fica esta questão como a número 4, sob júdice, também admitindo a possibilidade de recurso. Há recursos, repito, curtos, bastante sintéticos, desde que eu possa entender a justificativa da interpretação dada ao mesmo. Número 10 e último. Outra questão... Sim, a número 9. Até quando? Eu gostaria que fosse, se possível, elaborado até o fim da semana, porque eu tenho que corrigir, tá? Eu tenho que passar as notas e, evidentemente, até existe problema da prova especial, que até a próxima quarta-feira eu queria já estar com isso resultado, tá? Muito bem, obrigado. Número 10. Considerando sistemas de cooperação e integração econômica entre Estados, estabeleça, dentre as hipóteses abaixo, quais devem ser compreendidas necessariamente para a formação da denominada Zona de União Política e Econômica, aquele degrau atingido pela ONU, né? pela União Europeia, né? Então, estamos falando a formação dessa zona econômica, quais são as atividades compreendidas. Primeiro, sabemos que chegamos na União perpassando por vários degraus da integração, iniciando pelo livre comércio. A letra A, livre comércio. Segundo, a União Aduaneira. Ok? Depois diz a unificação total de todas as áreas dos respectivos direitos nacionais. Pessoal, os direitos nacionais não foram unificados. Nem há pretensão da unificação dos direitos nacionais. O que se estabeleceu foi um sistema supranacional superior à ordem legal, jurídica dos Estados, em matérias tais como economia, segurança internacional e relações internacionais. O resto é de competência exclusiva dos Estados. B. A União Aduaneira pulou já o livre comércio, o mercado comum e a irreversibilidade na transferência de soberania aos Estados membros. Faltou o livre comércio, por aí já estaria errado, mas essa parte final da irreversibilidade na transferência de soberania dos Estados membros, ela estaria errada, porque esta soberania pode ser retomada pelos Estados membros a qualquer momento. É o caso do Brexit, né? Um Estado que adotou o sistema da União Europeia e que, desistindo de participar da União Europeia, recebe de volta aqueles poderes que foram outorgados a uma organização supranacional para deliberar acerca de regras jurídicas em seu nome. Ok? A letra C, o livre comércio, a União Aduaneira e o mercado comum. Evidentemente que é essa a resposta correta. Depois disso, só a União, né? E a letra D, o livre comércio, a União Aduaneira e a criação de órgãos supranacionais. A criação de órgãos supranacionais é efeito, certo? Não, na verdade, não é a compreensão do próprio sistema da União. Os órgãos supranacionais, como a comissão, o conselho, o parlamento, foram todos criados para auxiliar na política desenvolvida pela União. Então, na verdade, isso não é um pertencimento, né, necessário à formação dessa zona de união política, mas, evidentemente, estabelecendo o que se pedia, a questão da letra C é que estaria correta. E eu pergunto a você se isto está admitido. Professor, eu tenho uma ponderação a fazer na questão. Pode, Marcelo. O Mercosul, ele está nos dois primeiros degraus. O Mercosul hoje é... Eu até digo que ele nem ultrapassou o primeiro. Mas na realidade, nós vimos que hoje ele está... A união da aduaneira imperfeita, que eles dizem. É uma união aduaneira imperfeita. Isso. E já tem órgãos supranacionais. Tá? Como, por exemplo? O nosso parlamento tem representantes aí, tem sede. Mas tem... para que só temos um parlamento se o Mercosul não tem autonomia em suas decisões? Professor, tudo bem, professor, mas existem órgãos supranacionais. Existe um conselho de deliberação
das questões do Mercosul. Eu vou lhe perguntar se é possível existir uma união política, como é pedido no enunciado. Tá? Eu posso ter uma união política sem órgãos supranacionais? Evidentemente que não. Então, a necessidade da eficácia de um pelo outro. Mas vejam bem, a resposta já está errada no início da letra B. A letra A, né, que você falou? Não, professor, vamos ao enunciado. Tá. Considerando sistemas de cooperação e integração econômica entre Estados, estabeleça dentre as hipóteses abaixo quais devem ser compreendidas necessariamente para a formação da zona de união. O que tem que haver previamente à formação desta zona de união? Professor, de novo, termina de ler, por favor. Denominada zona de união política e econômica. Aí eu vou refazer a pergunta para o senhor. Denominada política e econômica. Não é a questão do Mercosul. É possível ter uma união política sem órgãos supranacionais? Evidentemente que não. Na zona de união política não pode haver órgãos supranacionais. Então, professor, a questão está pedindo união política e econômica. Se for só econômica, a letra C está certa. Quando requer união política, professor, precisa ter órgãos supranacionais. Eu estou perguntando qual é a resposta que você está se inclinando. É a letra D, professor. Órgão supranacional. Eu posso ter uma organização econômica como é o Mercosul. O Mercosul está na segunda etapa. Mas veja, o erro não está na criação dos órgãos supranacionais, o erro é que faltou ali o mercado comum, que eles não colocaram nessa questão D. Mas, professor, eu não preciso ter o mercado comum, professor. Tem que ter, não pode passar para uma união política e econômica. A Europa foi antecedida antes da União pelo mercado comum europeu. Professor, eu vou lhe fazer a pergunta de novo, o senhor não quer entender. É possível ter uma união política sem órgãos supranacionais? Eu já disse que não. A questão está pedindo o quê? Ela está pedindo união política e econômica, professor. Vejam só. No então, mercado... pessoal, professor, de novo, a letra D não contempla órgãos supranacionais. Mas não contempla porque esses não são os passos para se chegar à zona de união. Professor, não atende o anunciado que a organização devem estar compreendidas necessariamente para a formação da zona de união política e econômica, o que? A superação das outras etapas de integração, o livre comércio, a união aduaneira e o mercado comum. Entendeu? Professor, esses são os pontos relativos à organização econômica, não política. Política e econômica é o nome correto. É política e econômica. E vou lhe perguntar de novo, é possível ter uma união política sem órgãos supranacionais? Pode haver. Aliás, o Mercosul tem que optar pela supranacionalidade quando quiser criar até mesmo um mercado comum, senão ela não consegue administrar. Vamos começar. O senhor me responde certo, mas não admite que a letra C é incompleta. Ela não atende o enunciado. Ela não está incompleta, ela está faltando, desculpe, com todo respeito, o mercado comum que ali não consta. Professor, a completa união política, o modelo é a União Europeia, que inclusive tem a unificação da moeda. A União Europeia tem as 4 etapas e tem organizações supranacionais. A União Europeia é um modelo completo de organização política e econômica. A União Econômica ela está convalidada porque ela tem todas as etapas, as 4 etapas do mercado comum e a unificação da moeda. E ela é união política porque tem organizações supranacionais. Mas vejam bem, nós estamos falando de formação, nós não estamos falando de efeito. Professor, se entrou política, é obrigatório ter eu já sei, supranacionais. Marcelo, eu já sei que você vai dizer que não vai recorrer. De novo, se você quer recorrer, você recorre e eu vou consultar e vou estabelecer a razão por que essa questão eu não concordo com a questão D, porque falta um atributo na questão D, que é o mercado comum. Se constasse mercado comum e criação de órgãos nacionais, até eu concordaria. Professor, pelo amor de Deus, o senhor está sendo reticente de uma forma mal fundamentada. Eu estou sendo insistente até. Não, então o senhor responda a minha pergunta de novo, para ficar bem claro.
é admissível eu ter organização política sem órgãos supranacionais? Mas eu não estou dizendo que não é. Eu não disse, eu disse que faltou... Mas o professor Oniciado está pedindo isso, querido. Tá, então você recorre, o doutor Marcelo, por favor, e me passe essa informação que eu vou analisar. Não há problema, eu não vou dar a Não, resposta. professor, eu só A minha gostaria, resposta assim, é a letra C, certo? Se Tudo você bem, acha que é professor, outra, mas aí o senhor está coloca a outra. o senhor não está atendendo o enunciado. Não está atendendo, Professora então Nove. tem aí o recurso. Pronto, está feito. Professora, a 9, qual é o seu gabarito da 9? A letra A, Tá bem. tá? Bom, pessoal, bem. eu objetivei Por causa aqui... da palavra propósito e não princípio. Né? É Eu não me princípio dei do conta. artigo 2º e não propósito do artigo 1º, tá? Eu não me dei conta. Pessoalmente, na verdade, vocês viram que eu não fui reticente, não. Eu até abri o ensejo para que vocês discutam as questões que vocês entenderam erradas, ou que entenderam mal interpretadas, ou que entenderam incompletas, seja o que for. Eu só gostaria de trazer a vocês esta oportunidade para nós definirmos de uma forma definitiva estas questões. Eu acho muito importante este momento e eu acho que ele tem que ser implementado através de um eficaz recurso, que é a fórmula legal que eu encontro para poder, eventualmente, modificar a nota. Entendeu? Professor, na questão 4, autodeterminação dos povos, eu tenho com o professor Gustavo como sendo da Assembleia, tá? Da Assembleia. Todos os conselhos da ONU dependem da Assembleia. Sim, mas então, se a palavra exclusivamente, para mim, também derruba, como é que o senhor vai julgar essa questão? Se exclusivamente não cabe e também o autodeterminação... Eu acho que essa questão é de interpretação de texto, composto exclusivamente por apenas 5 membros permanentes que têm o direito ao veto. Sim, para mim, exclusivamente, que foi a palavra que eu fiquei 7 problema dias é o seguinte, pensando. se vocês analisarem as demais questões também, vão verificar que a única passível de discussão seria essa letra B, entendeu? Mas eu vou verificar, porque isso é uma questão também que eu já repeti, é uma questão montada por concurso, mas que eu, inclusive, montei, são questões que não deu controvérsias maiores, mas tudo bem, não há problema. Mas como é que o senhor vai julgar se a autodeterminação dos povos é da Assembleia e não do... Não, a autodeterminação... Otília, a Assembleia da Geral... ONU, né? Otília, a Assembleia Geral é o órgão deliberativo máximo. Ponto. Não, é da... Tá. Não é isso? É deliberativo máximo, certo? Os alunos estão reclamando porque estou atrapalhando os alunos na semana das provas. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu também tenho prova. Eu preciso saber, professor, como é que eu vou fundamentar isso? A autodeterminação dos povos... Vai dizer que a palavra colocada como exclusivamente restringe o efeito, certo? Do Conselho de Segurança. Seriam 15 membros e não apenas 5 membros permanentes com direito a veto. Sim. Tá? Eu acho que você vai ter que se lastrear no termo exclusivamente. Não, isso aí é desde o início que eu tenho esse problema. Isso não é aí a sua interpretação, que evidentemente até por, eventualmente, que esteja feito dentro de um determinado sentido, pode até dar provimento da sua resposta, não tem problema. Depende do que você vai me esclarecer. Pessoal, professor, e quanto a 6, o senhor vai corrigir agora? Ou... Como 6? Eu pulei a 6? A 6 que o senhor admitiu o AD também. É que eu estou colocando ali a C e a D como questões que são duplamente analisadas, certo? Sim, mas o senhor me deu errado e eu marquei AD, daí o senhor vai corrigir? Eu estou aqui para rever, pessoal, eu estou dizendo isso, estou aqui para rever, eu estou inclinado a também, se for o caso, considerar a C e a D, nesse caso aí sim. Mas sim. Eu preciso fazer recurso para 6 também? Não, neste caso não, eu já coloquei aqui na folha de vocês C e D. Não há problema. Só a 4 e a 9 que é para fazer revisão. Eu vou ter que fazer, claro que eu vou ter que fazer a revisão de todas as questões. E recurso é na 4, na 9 e na 10. As provas individuais de vocês, porque eventualmente aquela nota que está ali tem que ser aumentada,
né? E analisados também os recursos. Então, isso. o senhor vai corrigir de novo as provas. Vou ser obrigado a corrigir novamente em função desta correção que agora eu fiz. Que essa aqui, Tá essa aqui vai prevalecer e vai ser a definitiva, certo? E recurso cabe na 4, na 9 e na 10, né, professor? É isso mesmo, exatamente. Tá bem, obrigado. Ok. Até mais ver. Obrigado, Professor, a 8 foi reconsiderada também. A 8, quem colocou você, né? A letra B. Considerei a letra B, né? Tá certo. Porque você está correto naquele não ali que eu me passei. É a 1 e a 2, né? Assim sendo, pessoal, o objetivo, então, foi a gente tentar uma abertura diante das postulações feitas para que a gente tenha uma segurança no que está sendo dito e, eventualmente, não concordando, tomarmos as providências cabíveis. Eu não posso estar anulando todas as questões que querem, porque, de repente, os alunos vão ficar com que pontuação? Né? Eu estou antevendo mais preocupação com vocês do que comigo. Por mim, eu posso anular e pronto, mas eu não vou anular. Eu prefiro contemplar aquela questão como certa do que botar como errada, certo? Por isso, os recursos. A não ser na hipótese desta, número 8, que eu já considerei expressamente. Pessoal, a partir do meio-dia eu estou inserindo dentro do Moodle as provas especiais. Só os alunos que não fizeram a minha prova ou não fizeram a prova do professor Gustavo, que ficou de inserir a sua prova hoje, não sei se já inseriu, certo? Que devem ser objeto da resposta. Vocês têm ali o prazo de entrega, se não me engano é 3 dias agora, né? E, evidentemente, nós já vamos comunicar no Moodle também a data do G2, que acredito ninguém vai ficar, certo? É isso. Professor, o gabarito da 8 que o senhor alterou, quem acertou antes vai considerar errado, então? Eu estou revisando. Quem é que está falando? Viviane. Eu já falei para o Tomás, se não me engano, é isso? Tiago, acho, né? Tiago, né? Que Tiago me positivou de uma asserção que eu gostaria de dizer a vocês que ele está certo. A letra 1, número 1 e número 2. Eu vou verificar a situação dos que estão optando pela letra A. Não tem problema. Ok, pessoal? Ali na alternativa 2 da 8, ali, uma lei de um dos estados da federação não pode dar ensejo à responsabilização do estado no plano internacional. Uhum. Essa a 8 é para marcar qual que está correta. Exato. Essa aqui está errada. Eu vou revisar todas de novo, pessoal. Está tudo apontado aqui comigo, certo? E eu vou dar a nota e vou dar o gabarito final imediatamente, certo? De qualquer forma, eu agradeço a participação de vocês. Vocês estão exercendo aqui um direito de vocês, e este direito é inquestionável. Eu agradeço até as oposições formalizadas. Não adianta uma turma quietinha, sem nenhuma manifestação maior. Eu só vou pedir a vocês, então, que me aguardem até o final de semana, em que eu vou, então, publicar todas as notas definitivamente consideradas. De qualquer Professor? forma. Oi. Pois não? Bom dia. Espero que o senhor esteja bem. Eu gostaria de questionar o senhor se pode, eventualmente, aqueles que tiveram uma nota um pouco baixa ou querem aumentar a sua nota, fazer a prova especial. Pode. E se a nota mais... se você tem uma nota baixa e precisa de nota mais alta, eventualmente, por qualquer motivo, eu coloco à disposição, embora o professor Gustavo não goste disso, à disposição de elaborar uma nota de substituição, é isso, né, para melhorar a nota mais baixa. É importante ressaltar que as notas que foram postas não serão reduzidas, tá? Se você tiver na prova especial nota inferior, eu vou deixar as notas que estão. Mas você pode fazer, sem problema nenhum, para substituir. Só vai adendar dentro do sistema da prova, ou dentro da própria prova substitutiva. Ok?
Concorda? Tá certo, muito obrigado, professor. De nada. Ok, pessoal. Professor, só uma pergunta. Da 8, quais são as corretas mesmo? De Tem novo? 2, né? Eu estou considerando a letra A e a letra B. Tá certo. Obrigada. Tá? Muito obrigado para todos, é um prazer tê-los conhecido. Eu gostaria que a gente voltasse a se encontrar aí na faculdade, quem sabe, no próximo semestre, no caso de haver aulas presenciais, e também a oportunidade de encontrá-los novamente lá no 10º semestre em Direito Internacional Privado, que também é matéria do meu lecionamento, junto com o professor Gustavo Guilherme Jäger, ok? O professor Guilherme foi ex-aluno e excelente professor também, e a opção seria dada na fórmula da matrícula que vocês elaborarem. Mas lá talvez a gente volte a se encontrar com certeza. Um grande abraço para todos e muito obrigado. Ricardo, obrigado até pela condescendência em debater as questões, etc. Eu acho que isso é indispensável, Marcelo. Eu te conheço bem, eu já sei que você é um aluno combativo e está aqui exatamente para isso. Professor, até vou lhe dizer bem sincero, eu não viria, até porque eu estou muito engajado em outras demandas. Eu sei, mas eu acho que... Já estou aprovado com sobras, e tem 2 questões. De qualquer forma, você está aprovado, né, Marcelo? Hã? De qualquer sorte, você está aprovado mesmo. Não, mas até uma questão de... eu acho que já que a gente está se colocando à disposição de vocês para a gente debater, professor, a presença de todos seria inevitável, né? Os processos e os produtos só serão aperfeiçoados com a crítica, com o debate. Então, claro, com certeza. O direito não é algo estanque. O direito... Agora, eu tenho que fazer um comentário aí, professor. Na verdade, na resolução da prova, especificamente as 2 questões que eu tive alguma dúvida, que foram a 4 e a 10, que foram as que eu errei, sim. Na verdade, para mim, foram as questões assim que realmente foi difícil construir uma resposta. A 4 e a 10, assim, elas são bem contraditórias, mas enfim, né? Só essa ponderação que eu quero fazer, né? Me chamei de reticente porque o senhor admite e depois não aceita, só por isso. Eu estou tentando ser mais compreensivo. Eu quero ter mais realidade do que o rei, né? Eu, na verdade, estou resumindo a minha atuação no sentido de ajudá-los, mais do que isso. É verdade, essa é a minha compreensão. No sentido de mais de ajudá-los do que eu posso ser. É muito mais fácil dizer, não, essa e acabou a história e não sou ditador. Também não é, não seria correto, né, professor? Eu sei que são professores que são assim, que nem se permitem ficar... É verdade. Revisão de prova, e, enfim, acabou a história e dão ao aluno um problema muito maior, que é correr atrás de um recurso eventual lá diretamente à direção e outras coisas que eu acho que não convém. Eu acho que nós temos que resolver em primeira instância, assim, não temos que entrar... Com certeza. Professor, um abraço. Um abraço, Marcelo. Até logo. Um abraço e boas férias para todos. Oi, professor, eu tenho uma dúvida a respeito da minha nota, que ela consta ali como nula. Eu não sei se o senhor acha melhor... Qual é a nota, Isadora, né? É da primeira prova. A primeira prova é do professor Gustavo, não é isso? Isso, exatamente. Eu não tenho, você vai ter que falar com ele pessoalmente, Isadora. É com ele, então. É com ele, essa parte é competência dele, eu não posso mudar isso aqui. Sim, se ele te autorizar, ele até está, de vez em quando, no grupo, acho que você fazendo no WhatsApp ali, acho que você fazendo uma ponderação, pedindo para o professor Gustavo, ele entra em contato com você, sem dúvida. Tá, tudo bem, é com ele, então. Ok. Bom, obrigada. Um abraço, boas férias.